1h05, com muita alegria eu recebo aqui em nossos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília, ouvinte fiel da rádio, o João Paulo, que já esteve aqui conosco, o João Paulo Barbosa e a Ana Paula Inglês Barbalho, que vão conversar conosco sobre a pesquisa de felicidade de Brasília. João, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Diego. Primeiramente, agradecer, uma alegria estar podendo participar, retornar à Nova Brasil FM, que é uma rádio que valoriza as iniciativas positivas da cidade, para poder falar de felicidade, que é um tema que abrange toda a humanidade, importante também dentro do ponto de vista do desenvolvimento da cidade, das comunidades e das organizações. Muito obrigado pela sua presença, João. Vamos conversar bastante sobre esse assunto. Ana Paula, bem-vinda. Obrigada, Diego. Olá a todos os ouvintes aqui da Nova Brasil FM. Sejam bem-vindos a esse momento onde a gente está comentando sobre a primeira pesquisa de felicidade de Brasília. Você tem interesse em ser mais feliz? Quem não tem interesse em ser mais feliz? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos então começar, hein, João? Que essa pesquisa está disponível, pode ser respondida pela internet e é a base do programa Felicidade Sustentável. Do que nós estamos falando, João? Então, o programa Felicidade Sustentável, ele busca criar um formato de desenvolvimento orientado por dados, ciência e tecnologia. A pesquisa é a primeira fase do programa. Ela busca entender, fazer um retrato, um diagnóstico, tanto individual como coletivo, ou seja, o ouvinte que responder à pesquisa, por exemplo, ele vai ter uma análise multidimensional sobre a felicidade dele a ser recebida diretamente no e-mail dele. Então, a pesquisa é uma primeira parte do programa, que ela tem um processo sequencial, que a partir dos dados que a gente coleta através da pesquisa, a gente vai orientar um plano pedagógico baseado em conhecimentos da ciência da felicidade, ou seja, vou falar uma coisa agora para o ouvinte, presta atenção, Quem responder à pesquisa de felicidade vai ganhar uma vaga gratuita numa trilha de aprendizagem de como ser mais feliz. Avaliando o que muitas pessoas não sabem, hoje existe uma ciência da felicidade, ou seja, a felicidade, cada vez mais a ciência comprova que é uma habilidade. Então, se, portanto, ela é uma habilidade, ela pode ser aprendida. Então, se dê um presente de final de ano, avaliando qual é o grau da sua felicidade, e ainda em 2025 você vai poder participar de uma trilha de felicidade baseado nesses dados que vão ser coletados. Mas não só para o indivíduo, para a cidade também, porque após o programa a gente vai pegar esses dados de felicidade, criar projetos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e no Dia Mundial da Felicidade iremos lançar o relatório junto com a trilha e junto com essa plataforma. Ou seja, o objetivo do programa, eu acho que é importante a gente falar, Diego, por que um programa de felicidade orientado por dados de felicidade e sustentabilidade? É porque a gente entende que os novos formatos de desenvolvimento, por exemplo, o PIB, Produto Interno Bruto, eles não estão conseguindo amenizar problemáticas como a epidemia da saúde mental, a crise climática. Então, a gente trabalha com um indicador chamado Felicidade Interna Bruta, referendado pela ONU, com embasamento científico, de perceber e olhar a cidade de uma forma mais holística, contemplando valores morais, sociais e espirituais. Então, a pesquisa de felicidade, ela é ancorada nesse sistema que já é mundialmente validado, que é a felicidade interna bruta, para poder entender melhor essa questão do campo da felicidade. Bacana. Né? Esse Dia Internacional da Felicidade que o João Paulo mencionou é no dia 20 de março. Daqui a pouquinho, ouvinte, eu vou dizer para você como é que então você participa dessa pesquisa. Mas antes disso, eu quero perguntar para Ana Paula se é possível realmente medir a felicidade, Ana Paula. Bom, ouvinte, Diego, é super importante a gente falar sobre isso, porque esse sistema de avaliação da felicidade, o Índice de Felicidade Interna Bruta, ele foi desenvolvido na década de 70 pelo Reino do Butão. Um grupo de cientistas se reuniu. Quando surgiu o Produto Interno Bruto, que era uma medida econômica do crescimento das nações, o Rei do Butão convocou cientistas do mundo inteiro para propor um outro índice de
desenvolvimento humano, né, que ainda não existiu o IDH. Então, ele propôs uma inovação, em lugar de medir somente a economia, participar de outros elementos da vida do indivíduo. Então, bem-estar, saúde, cultura. Você consegue fazer uma visão 360 graus da vida do indivíduo e daquela sociedade. E a partir dessa pontuação, que é um índice matemático, você consegue também traçar estratégias de quais programas têm que ser valorizados. No caso do indivíduo, quais elementos da própria vida ele tem que trabalhar para ser mais feliz. Que então, interessante, hein? Traz um número. Se o seu número for muito baixo em determinado quesito, porque são múltiplas perguntas que no final você consegue traduzir em um número, e esse número, se ele for muito baixo, isso indica que você tem que trabalhar mais aspectos deste elemento para você transformar a sua vida. A pesquisa indica qual é esse pedaço da área da vida? Que bacana. 9 dimensões da vida do indivíduo, qual é o ponto que ele tem que trabalhar. E a parte mais interessante que a gente traz como inovação, que essa é realmente uma inovação da FIB 2030, é uma trilha de conhecimento para que o indivíduo saiba exatamente o que fazer para ir desenvolvendo e suscitando essa curiosidade de melhorar em cada uma das 9 dimensões. A gente faz esse direcionamento. Esse é o grande diferencial dessa inovação. Que bacana. 1h11, nós estamos ao vivo aqui em nossos estúdios da Nova Brasil, Brasília, com o João Paulo Barbosa e Ana Paula Barbalho, falando sobre essa pesquisa de felicidade de Brasília. João, essa é uma pergunta que é sempre muito difícil de ser respondida, né? Pelo menos para a maioria das pessoas. Você é feliz? Né? E a pessoa às vezes gagueja, mas peraí, do que a gente está falando? O que é esse ser feliz? Às vezes os conceitos de felicidade na cabeça das pessoas são diferentes, né? Essa pesquisa, ela tende a padronizar o conceito de felicidade? É muita boa pergunta essa daí. Na verdade, existem alguns mitos da felicidade, né? Que surge essa ciência exatamente para comprovar cientificamente o que de fato faz uma vida mais significativa, com um propósito mais elevado e que gera bem-estar. A ciência da felicidade é uma ciência relativamente nova. Ela ganha força através de um movimento da psicologia positiva, que é um ramo da psicologia que, ao invés de estudar os transtornos mentais, ela buscou avaliar o que faz uma vida valer a pena, quais são as virtudes, as forças de caráter que faz algumas pessoas, de fato, ter mais resiliência, mais propósitos e bem-estar. E junto com essa corrente da psicologia surge também a neurociência. Os avanços tecnológicos conseguiu comprovar como é que no cérebro determinados hábitos se comprovam que traz a felicidade. Então, a ciência da felicidade ela é uma ciência multidisciplinar, tendo como pilares a psicologia positiva, a neurociência, a economia, a ciência das emoções, né? Então, mas envolve outras disciplinas, desde nutrição, espiritualidade. Então, hoje a gente tem como saber quais são os caminhos da felicidade. Por exemplo, falando resumidamente, que é um método estruturado da psicologia positiva, que é o PERMA+, ele trabalha 5 pontos específicos que faz uma vida ser mais feliz. Um dos muito importantes... Fala aí que eu vou anotar aqui. Tá. É um dos muito importantes, que inclusive foi a maior pesquisa de felicidade feita pela Universidade de Harvard, que identificou o decorrer da vida das pessoas durante 80 anos e foi avaliando esses pontos. Um dos principais é relações humanas positivas, ou seja, é muito importante que a gente tenha uma condição de ter relações humanas positivas. Uma segunda é emoções positivas, inteligência emocional. Isso há uma necessidade de um autoconhecimento para entender como que as emoções trabalham junto conosco, né? E uma outra é propósito. É muito importante que a gente tenha um propósito que seja além de nós, um propósito maior, que se ligue com todas as atividades da nossa vida. Realizar coisas também é muito bom, mas sempre alinhado ao propósito. E um estado que eles chamam também de flow. Você tem alguma coisa que você gosta tanto, que você faz tanto, igual o Diego, que é o trabalhar em rádio, que dá uma sensação até de mudança de percepção de tempo, por exemplo. E, claro, a vitalidade física. Então, esses pontos vão ser abordados na trilha de conhecimento que a gente vai ofertar. Atenção, ouvintes, novamente, gestores de RH que querem engajar a empresa. Vai ser uma trilha orientada por ciência da felicidade, inclusive dos cursos mais concorridos da história de Harvard,
com o professor Tal Ben-Shahar, como da Universidade de Yale, com a professora Lauren Santos. Certo. Então, a gente vai pegar esses conteúdos para poder mostrar de uma forma científica, não com mitos da felicidade, o que de fato faz uma vida valer a pena, com propósito e um bem maior, tanto individual e coletivo. E Ana, qualquer pessoa pode responder essa pesquisa? Ou tem algum pré-requisito aí? Qualquer pessoa pode responder essa pesquisa. A pesquisa está no ar, no www.pesquisadefelicidade.com.br. Vou repetir para o pessoal pegar. www.pesquisadefelicidade.com.br. Você entra, tem que fazer um pequeno cadastro para poder receber o resultado no seu e-mail, né? A gente sempre fala que os dados são protegidos, eles são anonimizados para ter o resultado da cidade. E no e-mail da pessoa chega automaticamente o resultado com a pontuação, que é feito matematicamente pelas respostas que ela coloca dentro da pesquisa, e já uma sugestão de dicas de como ela pode começar a aprimorar a busca, né, por conquistar essa habilidade da felicidade. Já se sabe que a felicidade tem diferentes componentes, ela tem um componente genético, um componente de contexto, né, de onde você está inserido, e também a maior parte desse componente variável, 40%, é a própria estrutura psicológica do indivíduo que pode ser modificada, pode ser trabalhada para que ele seja mais feliz. A intenção de ser feliz. Boa. Essa pesquisa ela é gratuita, né? Vamos deixar bem pesquisa claro para o nosso totalmente ouvinte. gratuita. Eu já entrei aqui no site pesquisadefelicidade.com.br. Aí você tem que fazer esse cadastro aqui que a Ana está comentando. Depois você já vai no questionário. preencher a pesquisa agora. Quanto tempo demora mais ou menos esse preenchimento? Demora 4 minutos mais ou menos. É uma pesquisa curta, tá, pessoal? A gente poderia fazer uma pesquisa maior? Poderia, mas o nosso objetivo aqui é realmente introduzir as pessoas nesse mundo da felicidade e trazer um diagnóstico sobre Brasília. Por que um diagnóstico sobre Brasília? É a primeira pesquisa de todo o Distrito Federal. Não é só Brasília, as suas a norte, não. A gente tem interesse, principalmente, em pesquisar a maior parte da população de Brasília que está nas regiões administrativas, está nos outros bairros de Brasília. Por que isso? Porque para ter um retrato do Distrito Federal que possa orientar as políticas públicas que a população precisa que sejam trabalhadas. Essa é uma forma indireta de nós estimarmos também onde as pessoas precisam de mais investimentos. E depois, lá do dia 20 de março de 2025, quando vai ser lançado o relatório no Dia Mundial da Felicidade, nós vamos fazer várias séries de discussão pública sobre esses resultados, para saber onde as políticas públicas podem ser aprimoradas. Então, é uma relação onde o indivíduo ganha quando preenche a pesquisa, porque tem o seu diagnóstico. Ressaltando, gente, que é uma fotografia. Você está medindo a sua felicidade agora. Desse momento aqui. Nesse momento. Se tiver num dia ruim, pode interferir, será? Melhor ainda, sabe por quê? Porque daí você vai ter um ponto mais acurado, onde você vai ter que ter uma chave de transformação. E depois você repete a pesquisa, depois de algum tempo, a partir das novas ferramentas que você tem. A pessoa pode responder mais de uma vez a pesquisa? É possível, será? É possível responder mais de uma vez, mas a gente recomenda que dê um intervalo de pelo menos 1 ano para ter um ciclo de desenvolvimento que seja significativo. De fixação de hábitos, a gente vai fornecer as ferramentas, depois ela tem que exercitar essas ferramentas. Por isso que não é uma felicidade. Casa, né? Tem dever de casa. É um dever de casa leve. É um dever de casa leve, porque você vai estar aprendendo, às vezes, ferramentas que são simples, mas é um passo a passo para você desenvolver a sua própria felicidade. É um novo olhar. A gente sai da felicidade das redes sociais, que é uma felicidade superficial, para uma felicidade do autoconhecimento e da transformação real da sua vida. Puxa, que maravilha. João, pode acontecer da pessoa... Olha, eu acho que eu sou feliz. Aí faz uma pesquisa dessa e vocês lá no diagnóstico dizem que eu não sou tão feliz assim. É possível. Diante daquilo que a gente falou, existem muitos mitos da felicidade. Por exemplo, o mito de se você tiver muito dinheiro, você vai ser feliz. De fato, até certo ponto você vai, mas ela não é uma questão duradoura. É o que a doutora Ana está falando. Tipo assim, na trilha de aprendizagem, vai mostrar coisas que fazem uma felicidade mais duradoura. E eu acho importante, o Diego, também dar uma ressaltada para que as pessoas entendam a seriedade dessa pesquisa, desse relatório, é que ela está sendo desenvolvida pela equipe multidisciplinar da plataforma FIB 2030, que é pioneira. A gente desenvolveu a maior pesquisa do mundo de felicidade, que
que abrangeu mais de 219 municípios, mais de 110 mil respondentes e mais de 700 escolas. A gente é pioneiro. Você decorou bem esses números que eu estou acompanhando aqui no site, é isso mesmo, viu, João? E a gente é pioneiro também em alinhar indicadores de felicidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ou seja, a gente consegue ter essa questão da felicidade individual e coletiva, mas também do desenvolvimento sustentável. E é muito importante ressaltar que a trilha de aprendizagem vai ser desenvolvida junto com o Instituto Gestão da Felicidade e também com a Rede de Pesquisa de Felicidade Nacional, a qual eu e a Ana Paula e a Olga fazemos parte. Ou seja, são os maiores experts nessa temática, do ponto de vista de ciência. Então, a gente vai estar fazendo com muito carinho, com muito entusiasmo, mas lembrando, ouvinte, novamente, as vagas são limitadas, então você preenche de imediato, dá esse presente de Natal para você e também o ponto que a Ana falou, muito importante para Nova Brasil, para a plataforma FIB 2030, que é uma empresa brasiliense, é que haverá um relatório que vai possibilitar, com indicadores e práticas ESG baseados em dados, possíveis caminhos que sejam mais sustentáveis e felizes, tanto do âmbito, apesar desse relatório ser feito não em caráter não governamental, a ideia é que a gente interaja com o governo para que eles possam acessar esses dados e favorecer o implementamento de políticas públicas, também de projetos locais, porque eu queria até ressaltar um dado aqui rapidinho, só para Por favor, avaliar. enquanto você vai pegando o dado, eu repito aqui para o nosso ouvinte, pesquisadefelicidade.com.br. Você que está dirigindo, não tem problema, tá fácil de decorar, pesquisadefelicidade.com.br. É nesse site que você pode responder essa pesquisa sobre a qual nós estamos conversando aqui ao vivo. Diego, alguns dados que são muito interessantes, por exemplo, até do ponto de vista do impacto da felicidade na vida, no campo inclusive do trabalho, por isso que é importante os profissionais de RH entenderem isso daí também, é que as pessoas mais felizes são 21% mais produtivas, 45% em adaptabilidade a mudanças, são 300% mais inovadoras, ou seja, acidentes de trabalho diminui 48%, probabilidade de burnout, porque a gente está em uma epidemia de ansiedade, depressão, agora surgiu o burnout também, né? Uhum. Então, em menos 400%, ou seja, o progresso econômico, o progresso do desenvolvimento sustentável e o progresso individual com ampliação e elevação de felicidade baseada em ciência gera benefício em todos os setores da sociedade, favorecendo, assim, o desenvolvimento em todas as áreas. Então, é muito importante. Então, a pessoa que participar, ela pode pegar como um benefício que ela vai estar tendo um diagnóstico, ganhando uma vaga nessa trilha, mas ela vai estar principalmente somando para o bem comum e para o benefício de toda a sociedade. Gente, a gente precisa finalizar, mas antes disso, 1h23 agora aqui em Brasília. Você está no Mesa para 2 na 97.5 FM. Ana, me tira uma dúvida. Eu recebo o diagnóstico, a minha resposta imediatamente? Leva um tempinho? Como é? 1 minutinho no máximo, tá no seu e-mail. É porque também tem, quando a gente está aqui na rádio, vai ter um monte de gente tentando ao mesmo tempo. Aí ele vai processando, tem uma listinha de processamento, mas é garantido, gente. A gente já fez teste com 110 mil participantes e funcionou. Que beleza. Ana, você falou muito aí também, o João, da importância de se olhar coletivamente, né? Claro que cada um que está ouvindo a gente agora quer saber esse resultado para saber se é mais feliz, menos feliz, onde tem que melhorar, onde tem que, né, dar uma atenção mais especial ao longo da vida. Mas essa questão da coletividade é muito importante porque, sobretudo, quando a gente fala de Brasília, a gente tem vários apelidinhos que o Brasil foi dando para a nossa capital. De Ilha da Fantasia, né? De um lugar onde realmente é a maior renda per capita do país, então, onde é muito parecido com o que eu já vi na Europa, em países desenvolvidos. Então, a gente tem uma ideia, às vezes, falseada, e essa pesquisa talvez vai nos ajudar a entender isso, de que Brasília, justamente por ser uma cidade onde enfim, tenha alguns atributos de qualidade de vida superiores à média das cidades brasileiras, isso faz das pessoas mais felizes. Isso a gente vai ter que esperar para checar se é fato ou fake, né? Como fato dizem. Ou fake. Pois é. A gente tem sim uma expectativa de que Brasília tem uma infraestrutura melhor do que outras cidades brasileiras.
Mas eu falei dessa questão dos outros bairros participarem, das outras regiões administrativas, especialmente porque nós temos aqui no Distrito Federal o Sol Nascente, por exemplo, que é a maior favela do Brasil. Essas pessoas também devem ter voz nesse processo de escuta ativa, porque além do diagnóstico individual de felicidade, a gente está tratando de problemas que todo o Distrito Federal compartilha. Então, o Distrito Federal não é diferente de outras cidades quando a gente fala em desigualdade. Se eu tenho uma renda per capita elevadíssima, significa que o meu gap social talvez seja maior ainda. E como é que as pessoas percebem esse gap social? Porque a pesquisa é baseada na autopercepção do indivíduo. O que a gente teve a grata surpresa de, depois de aplicar muitas vezes a pesquisa, foi quando comparamos com indicadores tradicionais que aprofundam em determinados temas. A pesquisa de felicidade ela consegue ser mais acurada, com um esforço menor e com uma diversificação das pessoas, porque a linguagem é acessível, são perguntas simples, é fácil de responder, você gasta pouco tempo. Então, o resultado é tão acurado quanto outros indicadores, mas com a diferença de que são os indivíduos, os cidadãos que participam. As pessoas que moram na cidade, vivem a cidade, que usam transporte público, que quando chove, lá no Sol Nascente, por exemplo, a gente ainda não tem drenagem pluvial. Então, isso fica refletido também uma necessidade de melhoria nesse quesito da infraestrutura urbana. É muito importante as pessoas, gente, de todas as classes sociais, responderem a pergunta, porque daí a gente vai estar tendo um retrato de Brasília que toda a cidade pode dialogar e crescer junto. O objetivo não é apontar, por isso que eu falo, ele é um retrato onde o importante não é parecer super feliz. Não é esse o ponto. Não é uma competição de felicidade, não é né? uma competição de felicidade, mas é super importante a gente entender onde que nós queremos investir o nosso tempo, a nossa energia e os nossos recursos para melhorar a nossa cidade, melhorar o Distrito Federal. Essa é a parte mais importante. E lembrando que quem preenche faz o bem para si mesmo, mas faz o bem para a comunidade. E tem alguns estudos que mostram que quando você faz um bem pensando no outro, o seu índice de felicidade é maior. Seu tempo, vamos dizer assim, de duração daquela sensação de felicidade é maior. Por isso que agora, no fim do ano, a gente fala que se dê um presente também para a sua comunidade. Você vai estar se dando um presente fazendo a pesquisa, sabendo o seu índice de felicidade, sabendo o quê? Traçar um plano executivo para o próximo ano. 2025 começa não com aquela promessa clássica de fazer dieta, mas uma promessa concreta de você transformar e ser mais feliz. Que beleza. Só pegando um gancho do que a Ana está falando, e aí a gente vai finalizando, João. Já vou te agradecendo que a gente está precisando finalizar aqui. Só o seguinte, que uma das dimensões do índice de felicidade é a boa governança. Então, é isso que a Ana Paula está falando. Ou seja, avaliar também o Estado, ele não pode atrapalhar a busca, o fomento da felicidade. Ele tem que pavimentar, apesar de ser intencional, a pessoa precisa ter intenção de querer ser feliz. Então, o Estado ele tem que favorecer. Por isso que esses dados podem favorecer as políticas públicas que vão pavimentar essa busca, esse fomento de uma forma mais sólida e precisa. Novamente, pesquisadefelicidade.com.br, garanta sua vaga na trilha Como Ser Mais Feliz, todo dia. E eu fico feliz de vocês estarem aqui na Nova Brasil hoje, porque a gente tá com uma audiência muito boa de pessoas que tomam decisão, sabe? De gente que decide aqui na cidade. Muita gente do governo que acompanha aqui a programação da Nova Brasil certamente estão aqui felizes, assim como eu, de acompanhar essa entrevista e interessados aí no que vai vir. Ana, para a gente concluir, essa pesquisa fica no ar até quando? Quando é que vocês pretendem finalizar esse trabalho? Essa pesquisa fica no ar até um mês antes do lançamento do relatório, ou seja, até 20 de fevereiro. Mas a gente fala o seguinte, a gente tem uma amostragem definida para diagnosticar, matematicamente falando, tá? Por isso que é importante as pessoas se adiantarem e responderem, porque vai ter acesso a essa trilha. Eu vou responder hoje. Eu só não respondi durante o ar aqui a entrevista, porque ia ficar parecendo mal educado aqui. Eu ia ficar conversando com vocês e respondendo, mas eu tô ansioso aqui, ó. Eu quero responder esse relatório logo para saber se eu sou feliz ou não. E a gente já vai adiantando que você se cadastrando, escolhendo receber o nosso mailing, a gente também está produzindo textos para realmente orientar as pessoas a entender melhor o seu resultado individual, coloca à disposição a nossa consultoria também, nosso e-mail para mandar dúvidas. E quando você recebe os resultados, lá tem também algumas informações que chegam na sequência para você ter acesso à nossa equipe. Você que trabalha, por exemplo, em empresas,
Hoje em dia é uma das ferramentas que está começando a ser utilizada pela facilidade e também pelo impacto de resultados. O mais importante, a gente tem que não perder o foco no resultado, gente. Qual é o resultado que a gente espera com essa pesquisa? É que cada um possa trabalhar a sua felicidade, cada um possa escolher ser mais feliz e que toda a nossa comunidade esteja engajada nesse propósito. É uma comunidade que se engaja na felicidade, num planeta para humanos, né? Uma sociedade para humanos, de fato. E quem tiver dúvida, pode entrar FIB2030BR, que vai ter umas caixinhas de perguntas para fazer nos stories. No Instagram, @FIB2030BR. Muito bem. E só para não perder, Dona Isabel, minha mames, apaixonada pela Nova Brasil FM, um abraço, um beijo, eu te Coisa amo. boa. João Paulo, obrigado mais uma vez pela presença aqui na Nova Brasil. Parabéns por essa iniciativa, hein? Obrigado, nós que agradecemos. Obrigada, Diego. Obrigada, pessoal de Brasília, todo mundo que ouve a Nova Brasil FM. Um abraço também pro pessoal da Nova Aliança 103.3 FM. Eu tenho um programa lá, domingo às 20 horas. Gente, que bom. Tá feito aqui também a propaganda da Ana Paula Obrigada, na Nova desculpa. Aliança. Imagina. Não podia deixar de mandar um abraço lá pro Diácono Nélio e para toda a equipe que acolhe a gente lá. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Parabéns por essa iniciativa. Então, você que ligou o rádio agora, pesquisadefelicidade.com.br. 1h31, você está no Mesa para Dois. A gente vai ouvir Skank, Samuel Rosa com a música Dois Rios. Olha, ser feliz também é ouvir música boa, hein?